Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Sadhguru, há momentos na minha vida em que eu estou excelente, dando o meu máximo. Mas daí, de repente, surge um sentimento estranho que me diz: sua queda está próxima. Isso me incomoda. Talvez você tenha acabado de aterrissar. Sim, e com esse sentimento se infiltrando no organismo, meu desempenho começa a se deteriorar. Então, Sadhguru, como é que lutamos contra essas vozes monstruosas dentro da gente? Quantos monstros você tem dentro de você? Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisa ou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso, as pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Na Índia, temos um vocabulário enorme para essas coisas. Se você disser algo a alguém, esse é o meu ahankara, esse é o meu ego fazendo isso, essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Paramatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim, você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse. Que desastre! 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral, que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é?
Em sociedade, vivemos em grupos organizados. Nela continuará existindo um sistema de crenças. Então, isso significa que continuarão a existir conflitos. Você está dizendo que eles vão continuar a acreditar? É isso que você está dizendo? Sistemas de crenças continuarão a existir. Você está fazendo uma previsão para o futuro? Não é necessariamente uma previsão. Eu acho que se sua inteligência funcionar, se você permitir que ela funcione, sua inteligência é incapaz de acreditar em qualquer coisa, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Sua inteligência deseja conhecer. Ela não está pronta para acreditar em qualquer coisa, na verdade. Mas você está abandonando sua inteligência, porque seu medo é tão dominante. Você se sente confortável em acreditar. Mas se você permitir que sua inteligência te guie, sua inteligência não vai acreditar em nada. Ela quer conhecer tudo, não é? Sim, é essa a natureza da sua inteligência? Então, se você permitir que sua inteligência funcione, então você verá, todas as suas crenças apenas se desmoronarão. Porque você sabe que não sabe, não é isso? Mas é preciso de muita pressão para fazer você admitir isso. Mas, na verdade, você sabe que não sabe, não é? Você sabe? Sim, então qual é o problema? Você não precisa admitir para ninguém, pelo menos para você mesmo. Você não pode admitir, ok, eu não sei. Se você não sabe, você vê que você tem que usar a sua inteligência? Você vê isso? Veja, suponhamos que está completamente escuro. Você não sabe como é o chão. Você vê o quão alerta você vai ficar a cada passo que você der? É assim que é. Quando você não sabe, tudo se torna luminoso. É assim, apenas observando. Sua inteligência está estimulada e à procura. Quando você assume eu sei, tudo se acomoda e você continua com sua vida estúpida, não é? Tudo certo se você usar sua inteligência? Você tem a sua permissão? Está tudo bem para você usar sua inteligência? Ou isso é contra Deus? Está tudo bem. Eu estou perguntando a você. É contra Deus se você empregar sua inteligência e viver a sua vida? Se Deus fosse contra a inteligência, Ele não teria a criado, não é? Se o Criador fosse contra você funcionando inteligentemente, isso não teria sido dado a você, não é? Então, se você utilizar a sua inteligência, você verá, sua inteligência não está disposta a acreditar em nada. Isso é apenas um medo em você. Nunca acredite que é Bhakti. Não é Bhakti. É apenas o medo que está fazendo você acreditar nessas coisas, não é? É por isso que você faz Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya e Bhakti juntos. Se Bhakti vem, me desculpe, você sabe o que é Bhaya Bhakti? Você não? Bhaya significa medo, Bhakti significa devoção. Veja, se a devoção vem, não existirá medo em você. Se o medo existe, então a devoção não surgiu. Mas você fez um híbrido. Você quer ter os dois. Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya Bhakti, somente Bhaya, somente medo. Medo e devoção não podem existir juntos. Por favor, veja isso. Se você quer se cultivar para ser uma certa possibilidade, então você precisa manter a integridade da memória. Isso é o que Runanabandha significa. Você mantém sua memória física ao mínimo. Uma interação sexual é algo onde uma grande quantidade de memória é levada de um para o outro. Portanto, sempre, não nessa sociedade, em qualquer outro lugar, desde sempre as pessoas viram a vantagem de manter essa memória ao mínimo. Se você tornar essa memória muito complexa,
você verá que ficar tranquilo se tornará muito difícil depois de algum tempo. Haverá prazer, mas não haverá alegria em sua vida. Você pode observar as pessoas, não siga o que estou dizendo, você pode observar as pessoas, elas terão prazer, elas vão rir o tempo todo, mas você olha para elas, não existe alegria nelas, não existe tranquilidade, porque a tranquilidade vai embora com memória excessiva. Isso não é só com a sexualidade, tem muitas outras coisas que você faz assim. Agora, você vê isso muito nas sociedades ocidentais. Aonde quer que eu vá, especialmente na América, as pessoas vêm, Sadhguru, onde está meu abraço? Eu digo, deve estar com você. Por que está comigo? Não é como em um determinado momento, quando você se sente próximo de alguém, você o abraça. É como se o tempo todo você tivesse que tocar as pessoas. Porque os psiquiatras de hoje estão analisando essas coisas e dizendo que é porque eles não foram suficientemente tocados por suas mães e pais desde cedo. Quando eles crescem, desejam desesperadamente tocar alguém o tempo todo. Todas essas coisas têm um sério impacto na vida de uma pessoa, quanto contato físico quando a criança nasce. Isso determinará quanto contato físico eles desejarão mais tarde. E a memória daquilo que um bebê adquire da mãe naquele momento, porque até que uma criança chegue aos 4 anos e meio de idade, de muitas formas, em termos de energia, não é uma vida separada. Ela ainda está ali 16, 18, tudo bem. Se eles tiverem mais de 21, eu digo não, porque eu te abençoando, a bênção não irá para o seu filho. Você ainda pode pensar emocionalmente, esse é meu filho, mas no que diz respeito à vida, ela se tornou totalmente separada. Geralmente, o curso da vida é considerado como aproximadamente 84 anos, ou 1008 ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e nosso corpo estão muito diretamente conectados. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, nós nascemos. Do contrário, nós não nasceríamos, não é? Portanto, uma vida plena é considerada 1008 ciclos da Lua, o que será aproximadamente considerado como 83 a 84 anos. Então, se alguém cruzar os 84 anos, isso é considerado uma vida plena? Nisso, o primeiro 1/4 é o único momento em que se está conectado à parentalidade. Depois disso, a criança deve se mover. Porque em termos de energia, você não pode mais conectar essas duas vidas. Então é aí que o desejo, se você não criou integridade suficiente dentro de você, o desejo por outro corpo se multiplica. Mesmo que a fase hormonal possa ser mais alta entre 15 e 20 anos, o desejo de se unir e se relacionar com alguém aumenta depois dos 21 anos de idade, porque, sem saber, você é como um satélite que se desligou da mãe principal. Você sai da placa-mãe. Agora, você deseja se conectar a algo, a menos que você encontre alguma integridade. É por isso que entre os 12 e os 18 anos, a pessoa deve praticar muito sadhana para fortalecer o corpo, para que você não se una desesperadamente a algo ou a alguém. Você deve, conscientemente, se você deseja ter um parceiro, isso deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso. Isso não é uma questão de moralidade. Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é qual é a sua prioridade em sua vida. Se sua prioridade é fazer com que esta vida se eleve a uma possibilidade maior, então você deve estar consciente. Se você quiser de alguma forma viver e partir, está tudo bem. Obrigada, Sadhguru. Sinto muito se desencorajei. Você apenas respondeu a minha pergunta, Sadhguru. Muito obrigada por isso. Esses 3 dias são dias do feminino, para aqueles que não estão cientes disso. A Linga Bhairavi foi consagrada com 3 chakras básicos. Aquele homem tem todos os 7. É tamas, é como um estado que é quase como hibernação, porém está crescendo. Então, tamas é a natureza da terra,
do seu nascimento. No momento em que você sai, então você inicia a atividade, Rajas começa. Se você estiver suficientemente consciente ou for bastante afortunado, Sattva tocará você. Caso contrário, a cor de Rajas. Isso é bom, desde que o caminho seja bom. Quando o caminho fica ruim, Rajas será muito ruim. Então, nesses 9 dias, acima de tudo, abordar todos os aspectos da vida em forma de celebração, isso é o mais importante. Se você abordar tudo em forma de celebração, você vai aprender a ser não sério sobre a vida, mas absolutamente envolvido. O problema com a maioria dos seres humanos agora mesmo é que se eles pensam que algo é importante, eles vão se tornar muito sérios em relação a isso. Se eles pensam que não é tão importante, eles se tornarão negligentes, eles não mostram o envolvimento necessário. Não se trata disso. A passagem, o segredo da vida está simplesmente nisso. Ver tudo com um olhar não sério, mas absolutamente envolvido, como um jogo. Essa é a razão pela qual os aspectos mais profundos da vida são abordados em uma forma de celebração para que você não perca o sentido. Se você está sério, significa que o próximo passo é, você sabe, em Tamil, ou mesmo em inglês, provavelmente, ele está em uma situação muito séria, significa que o próximo passo você sabe para onde. E muitas pessoas estão em uma situação muito séria. Somente uma única coisa que vai acontecer com elas que tem algum significado. O resto vai passar batido por elas. Porque tudo que elas pensam que não é sério, elas são incapazes de demonstrar envolvimento e dedicação em relação a isso. Esse é todo o problema. Há diversos lagos com lírios ao redor do ashram. Comparados com qualquer outra flor, os lírios desabrocham mais rápido. Vocês sabiam? Em cerca de 1 hora, de um botão desinteressante se torna uma flor espetacular. Quantos de vocês já pararam para sentar lá por 1 hora e realmente observar ela se abrindo? Não. Ver uma flor desabrochar? Nós temos coisas mais importantes para fazer, porque se nós tivéssemos tempo, iríamos para o nosso quarto e abriríamos o nosso computador para assistir um vídeo. Por que eu sentaria para ver uma maldita flor desabrochar? Essa está sentado lá em cima no céu. Ele não está sentado lá em cima no céu. Ele é bastante terreno. É algo que todo ser humano é capaz de fazer, mas a maioria nunca jamais o faz. Nós temos uma humanidade fantástica, realmente. Você é uma pessoa de marketing, você não é um biólogo, é? Você? Não, não. Você também é de marketing? Por que vocês todos estão sentados em uma linha diagonal a mim, assim? Então, quais são as qualidades das crianças? Pais teimosos e crianças entediadas. Ah, ok. Pais teimosos, crianças entediadas. Bem, essa é a família que nós criamos, não é? E você perder a sua identidade profissional, na verdade, isso é uma coisa boa durante um tempo, a não ser que você esteja trabalhando de casa.
Isso é importante compreender, que esse é o melhor momento. Se você quiser transformar sua família, o que quer que eles sejam, eles são teimosos, eles são entediados, eles são preguiçosos, eles são imperativos, eles são sem noção, o que quer que eles sejam, pessoas diferentes são coisas diferentes. Mas agora você os tem aprisionados em sua casa. Se você quer transformá-los, esse é o melhor momento. Porque quando eles saírem, eles não estarão disponíveis. Então, qualquer que seja a forma que você queira transformá-los, se você quer tentar, não há momento melhor do que a era do vírus, porque eles estão todos presos em casa. Eles têm que... Se você disser 10 coisas, pelo menos 2 eles têm que fazer. Eles não podem simplesmente ignorar, por mais teimosos ou preguiçosos que sejam, ou por mais entediados que estejam. Se você disser 10 coisas, pelo menos 2 coisas eles têm que fazer, porque senão a alimentação está nas suas mãos, pelo que eu entendo. Pela forma que você descreve, obviamente, eles não estão, ninguém está cozinhando. Você é a única. Então a alimentação está em suas mãos. Então facilmente você consegue. Tudo o que você tem que fazer é, na hora do jantar, talvez hoje já seja tarde demais, você já cozinhou. Amanhã, na hora do café da manhã, peça a todos para, a hora que for, você sabe, eles vão, essa é uma coisa que eles vão demandar, eles não vão ser preguiçosos com isso. Então, na hora do café da manhã, todo mundo chega, você também se senta, se necessário, diga Asatoma Sadgamaya ou cante uma música se você quiser, se você souber cantar, mas nada de café da manhã. Bom, estamos todos felizes e juntos, o que importa? Com café da manhã ou sem café da manhã, o que importa? Fale com eles sobre como isso não importa, afinal, estamos todos juntos. Família é estar junto. Não é lavar a louça, limpar a casa. Família não é isso. Família é estar junto e mandar beijinhos um para o outro. Então eles vão todos entender, família significa que você tem que lavar sua louça, você tem que limpar o chão, você tem que tirar as teias de aranha, você tem que levar o lixo para fora. Isso é o que um arranjo familiar significa. Se no meio disso tudo, segurando o saco de lixo, você também puder mandar um beijinho, você está indo muito bem. Mas se você não puder, simplesmente faça isso, porque esse é o primeiro aspecto da família. É uma organização. É uma organização na qual as pessoas têm que comer, as pessoas têm que viver, as pessoas têm que morar ali, o que quer dizer que algumas coisas têm que ser feitas antes. Depois disso, o quão amáveis e maravilhosos vocês são é depois disso. É importante entender isso. Então, amanhã de manhã, se você chamá-los para o café da manhã e der a eles uma ótima sloka ou uma canção ou o que você souber, e disser a eles como somos a família mais fantástica, vamos viver juntos, muito amavelmente, de mãos dadas. Não importa o que é o café da manhã. Coisas triviais como essa não nos dizem respeito. Bem, as pessoas preguiçosas vão se corrigir, as pessoas teimosas vão se corrigir, as pessoas entediadas vão ficar interessadas. Tudo vai acontecer. Não pense que família significa um grande caso de amor. Não. É muito gerenciamento. Se você consegue administrar amavelmente, esse é outro assunto, mas é muito gerenciamento. Caso contrário, nenhum relacionamento vai durar sem uma administração sensata das situações. É muito importante. Deixe-me contar um segredo, ela só ficou dormente. Isso acontece, você sabe? Se você ficar sentado por muito tempo, a perna ficará dormente e não haverá dor. Só quando você quiser se levantar, você não terá pernas. Então,
A dor é um certo mecanismo de defesa do corpo. Se não sentíssemos dor, a maioria das pessoas ainda não tem inteligência suficiente até para se preservar ou se proteger. Então a dor é necessária. Somente porque existe dor acontecendo, agora, você sabe que tem pernas. E você sabe que você tem pernas que estão em condições ruins. Caso contrário, você não saberia. Onde não há dor, a maioria das pessoas não percebem, porque elas estão distraídas por qualquer outra sensação. Cada milímetro, cada micrômetro do seu corpo tem sensações a todo momento. Quantas pessoas estão conscientes disso? Algo tem que se tornar agudo, seja dor ou prazer, ela torna-se aguda, somente então elas percebem. Caso contrário, não. Portanto, é mais fácil causar dor do que prazer. É por isso que existe o asana. Mas asana siddhi não significa dizer a si mesmo onde há dor, não há dor, levando o corpo a um estado de tranquilidade e conforto, em que, na verdade, não há dor. Nesse momento, o seu nariz está doendo? Olá? Segure-o e aperte-o assim. Todas as crianças devem fazer isso. Segure-o firme e veja. Existe dor? Então, se você simplesmente sentar aqui, o nariz não é feito para segurar e puxar e tudo isso. Ele é feito para respirar. Está fazendo a sua função. Não dói, não é mesmo? Mas suponha que você esteja andando, a perna dói. A função da perna é andar, certo? Mas ela dói. Por quê? Ela não está em boas condições. Se você a mantém em muito boas condições, você simplesmente caminha sem esforço. Uma pessoa sente dor em cada passo. Não porque você está desempenhando alguma outra função com a perna que não deveria. Como você fez com o nariz, ela tem que andar, mas está doendo. Se você andar, em algum momento você terá que se sentar. Por que eu não posso me sentar em uma cadeira, Sadhguru? Ei, a minha perna ainda está dobrada, ok? Agora você não consegue andar sem uma muleta. Isso significa que você está aleijado de alguma forma, não é? Olá? O que as crianças pensam? Você não pode andar sem uma muleta. Isso significa que você está aleijado de alguma forma, deficiente ou não. Você não pode se sentar sem uma cadeira. O que é isso? Deficiente ou não? Portanto, nascer com uma deficiência é lamentável. Mas você está se empenhando no sentido de ter uma deficiência. Isso é um desastre. Sim, o corpo é projetado para fazer certas coisas. Não estou lhe pedindo para fazer circo. Apenas Ardha Siddhasana, nem mesmo Siddhasana. Meio yoga. Isso você não consegue fazer? Não, você consegue fazer. A questão é que você se aleijou. Você trabalhou duro para se aleijar, com inconsciência. Então é hora de você trabalhar. Não faça mágica para tirar a dor. Conheça a dor de ser incapacitado. Você tem que conhecer a dor. Por quê? Eu gostaria de ver que todos crescem de uma forma extasiante. Mas minha sabedoria me diz que a maioria das pessoas não vai crescer sem dor, infelizmente. Meu desejo é que todos cresçam de uma maneira feliz e extasiante. Mas minha sabedoria, você sabe, com a idade você se torna sábio.
Minha sabedoria me diz, Sadhguru, não tente se enganar. Há muitas pessoas aqui, a menos que haja dor, elas não farão as coisas certas na vida delas. Lamentável, mas temos que trabalhar com a realidade. Não podemos trabalhar com o ideal, só podemos trabalhar com a realidade, não é? Então, temos que trabalhar com a realidade. Não tente tirar a dor. Leve o corpo a uma condição em que você possa sentar sem dor. Isso significa que o corpo precisa de um pouco de trabalho. Você tem que trabalhar a deficiência, o aleijamento que você criou. A deficiência que você criou, você tem que acabar com isso, não com a dor, porque a dor é apenas um indicador. Hoje temos essa coisa de que queremos sempre corrigir o indicador. Não, não, não. Apenas tirar o sintoma não é uma coisa boa. É bom que haja um sintoma, porque só assim você desejará chegar à fonte. Se você eliminar o sintoma, você acha que está tudo bem? Isso não é bom. Você pode facilmente tomar um analgésico e se sentar. Todos os dias tomar uma injeção e se sentar. Eu estou bem? Não, não, não. Com isso, outra coisa virá. Você deve desenvolver o corpo de tal maneira que a deficiência desapareça. Não dói mais. Isso deve acontecer. É isso que Asana Siddhi significa. Asana Siddhi significa que você alcançou uma certa perfeição de postura. Postura significa que você alcançou uma certa perfeição de geometria. Geometria quer dizer toda forma física. Se algo funciona em um nível muito alto ou baixo, é simplesmente determinada pela perfeição com que a geometria dessa forma física está alinhada. Somente até aquele ponto ela funciona. Portanto, sentar-se de uma certa maneira não diz respeito apenas ao seu sistema muscular ou esquelético. Diz respeito a tudo. O próprio escopo de ser um ser humano. O próprio escopo de explorar a natureza de ser humano está em como você mantém a geometria do seu corpo. Bem, a memória genética tem um certo nível de significância até os seus 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema, de modo que a memória genética se torna menos dominante. Ela começa a desempenhar um papel mínimo. Muitos pais ficam surpresos como as crianças que estavam tão ligadas a eles pouco tempo atrás, de repente elas chegam aos 21 anos de idade e de repente não conseguem se relacionar da mesma forma com os pais, simplesmente porque a sua memória genética entra em uma escala reduzida de função, uma vez que eles completam 21 anos. Esta é uma maneira da natureza de construir uma espécie de mecanismo de segurança para o nosso crescimento, porque uma criança humana não nasce como os outros animais. Com outros animais, 90% do que deveriam ser já está fixado pela sua genética. Apenas 10% de evolução ao longo de suas vidas, que também pode ser explorada por eles ou não. Porém, com o ser humano, apenas 10% é fixo, 90% é deixado ao ser humano individual. Por causa disso, a fase inicial do desenvolvimento para uma criança humana é muito mais frágil, precisa de muito mais ambiente, precisa de muito mais cultivo, porque 90% tem que ser criado, apenas 10% já existem como um padrão. Então, aos 21 anos de idade, a sua influência genética deveria ter diminuído significativamente, a menos que você esteja muito ligado aos seus pais, seja porque eles têm muita riqueza, ou porque são muito dominantes, ou porque você os admira demais, seja como for. Do contrário, a influência genética irá diminuir naturalmente. Portanto, depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior do que a influência genética. Quando nós falamos influência kármica, não deveríamos... Porque existe essa percepção errada de que o karma significa falar sobre algo que vem de outro lugar, de outra vida, ou o que quer que seja. Não é assim. Desde hoje de manhã, da hora que você se levantou até este momento, o seu corpo está desempenhando seu próprio karma físico, a mente, seu karma mental, a emoção, seu karma emocional, a energia, seu karma energético. A cada momento.
Na vigília e no sono está acontecendo. Mas vamos levar em conta apenas a vigília. Desde o momento em que você se levantou até agora, quanto destes 4 aspectos do karma você desempenhou conscientemente? Se você olhar para isso, eu não quero lhe perguntar o que normalmente pergunto, mas como vocês são todos médicos, eu não vou perguntar. Vou apenas dizer isto, por favor, analisem vocês mesmos. Nem sequer 1%, muito abaixo de 1% é o que você está consciente. Todo o resto está acontecendo inconscientemente. Ou, em outras palavras, em vez de usar a palavra inconsciente, que é uma palavra um pouco negativa, digamos que você esteja acontecendo automaticamente. Você está acontecendo automaticamente por causa da memória kármica. Você tem tanta memória que você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar em como comer. Veja, pela primeira vez quando criança, comer era uma grande coisa, você sabe, especialmente comida indiana, caía tudo em cima de você. Mas hoje você come de forma muito eficiente, mas não pensa exatamente como segurar a comida, no que fazer, porque esta memória foi construída com seu karma. Karma significa ação. Estas 4 dimensões de ação estão sempre construindo coisas para tornar a vida mais fácil para você, não para lhe prender. Então, é uma teia de karma que você cria. Mas quando você cria uma teia, você deve ter um certo... Você sabe, deve ter algum tipo de solvente para que não fique preso nela. Suponha que você seja uma aranha, você cria uma teia linda e espetacular. É para os outros ficarem presos nela, algum outro inseto. Mas se a própria aranha se prender nela, ela é uma aranha estúpida. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. Um elaborado sistema de memória está sendo criado a cada momento. Veja, você pode estar dormindo, existem muitas experiências como esta, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo quando você está dormindo profundamente, você não sabe. Eu vou falar em uma língua que você não conhece 1 ou 10 frases. Na verdade, nós podemos hipnotizar você. Após muitos meses ou anos, nós podemos fazer você dizer aquelas frases em uma língua que você não conhece, que você percebeu no momento em que estava dormindo profundamente. É possível fazer isso. Portanto, eu estou dizendo que se você andar desse lugar para aquele, talvez existam 25 tipos de cheiros diferentes. Você talvez pode não notar isso conscientemente. Só se for muito acentuado, ou muito ruim ou muito bom, você talvez note. Do contrário, você não vai notar. Mas no sistema sensorial, tudo isso está gravado. Então, sem saber o porquê, sem mesmo articular mentalmente ou intelectualmente, você simplesmente não gosta de ir a certos lugares. Talvez seja o cheiro, talvez seja a visão, talvez sejam os sons, talvez seja apenas a energia de lá, seja o que for. As suas 4 dimensões de karma, física, mental, emocional e karma energético, estão sempre construindo uma teia elaborada e espetacular para você. Esta teia não é para lhe prender. Esta teia é para tornar a vida automática, assim você não precisa pensar em tantas coisas. Simplesmente assim você pode fazer isso porque está na sua memória kármica. Mas, infelizmente, porque as pessoas ficam tão identificadas com muitas coisas que fazem, e elas começaram a escolher o que é bom e o que é ruim, no momento que você diz isso é bom, você vai desenvolver uma certa afinidade por aquilo. No momento que você diz isso é ruim, você vai desenvolver uma certa aversão por aquilo. Tanto na afinidade quanto na aversão você vai ficar preso. Agora você construiu uma elaborada teia e você ficou preso na sua própria teia. Esta é a sina do karma para a maioria das pessoas. Karma é a maneira mais dinâmica de existir. Isso apenas significa, literalmente, você é o criador de sua vida. Para você ser o criador da sua vida, sem que o seu sistema neurológico funcione de acordo com seus comandos, você nunca será o criador da sua vida, você sempre será uma vida acidental. Portanto, se você deixar de ser uma vida acidental, as pessoas que estão experienciando níveis desnecessários de ansiedade, medo e coisas assim, diariamente, muitos profissionais de medicina estão dizendo, essas coisas são normais, se você está ansioso é normal, eu mesmo sou ansioso. Esta não é a maneira de se fazer um ser humano. Um ser humano é capaz de estar acima disso. Nós somos considerados como seres humanos. Nós não usamos a palavra ser para nenhuma outra criatura. Não chamamos um elefante de um ser elefante, um tigre de um ser tigre, uma formiga de um ser formigo ou algo assim. Nós só chamamos os humanos de seres porque você é capaz de ser
Isso significa que você é capaz de uma existência consciente. Isso significa que você é capaz de usar todas as faculdades que você tem da maneira que você quer. Não em reação ao que acontece ao seu redor, mas com uma resposta consciente. Existem dois aspectos fundamentais, ou forças, atuando dentro de cada ser humano. Uma é a força de autopreservação. O instinto de autopreservação está constantemente se esforçando para construir muros de proteção ao seu redor. E o anseio de se tornar ilimitado está constantemente se esforçando para te empurrar para além dos limites nos quais você existe. São esses dois que estão encontrando uma variedade de expressões, seja na forma de acumulação ou na forma de todo tipo de desejo que alguém pode expressar. É essencialmente o jogo dessas duas forças. Uma vez que você comete o erro de se identificar com algo limitado, o instinto de autopreservação vence sem esforço, a tal ponto que quase faz parecer que a outra força nem sequer existe. Portanto, a essência de trabalhar na direção do sucesso em seu sadhana é... Todo sadhana é essencialmente voltado para a expansão das limitações, rompendo os limites da sua própria energia. Quando suas energias estão ansiando por serem ilimitadas, no seu pensamento e na sua emoção, se você está identificado com coisas limitadas ao seu redor, então você criará um conflito desnecessário entre as duas forças. O segredo do sucesso está em que essas duas devem se tornar uma. A menos que essas duas coisas se tornem uma, você não terá energia suficiente para romper as limitações da dimensão presente, romper os limites da dimensão presente. Porque agora, o que quer que você tenha está dividido. Está tentando te puxar em duas direções diferentes. Irá se tornar uma jornada de um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Se você está dando um passo à frente, um passo atrás, está muito claro que você não pretende ir a lugar algum. Talvez seja um bom exercício. Mas você não pretende ir a lugar algum. Uma vez que você esteja identificado com as limitações do seu próprio corpo, o que você refere como tema trabalho no sentido de construir um muro ao redor dessa identidade, não permitindo que alguém se expanda ou rompa as barreiras de quem ele é agora. Shankara lamenta o que significa que uma vez que você esteja identificado com seus relacionamentos familiares, você naturalmente só pode pensar em dinheiro e propriedades, e nisso e naquilo,
Você não pode pensar em nada mais. Não se entregue a essa coisa. Ah, sim, eu me tornei assim só por causa da minha família. Não. Você não se tornou assim por causa da sua família. Porque você é assim, sua família se tornou assim. Não entenda isso ao contrário. É a maneira como você se identifica com ela que certas coisas estão acontecendo. Nada exterior a nós é uma barreira. É a maneira como o mantemos, a maneira como carregamos o exterior. Dentro de nós, que é a barreira. Se suas energias estão divididas, uma tentando construir muros, a outra tentando romper muros, é um conflito, é uma forma de desperdício de vida. Se você dedica tudo para construir muros, ao menos você pode construir uma grande muralha da Índia. Me desculpe, os chineses possuem o maior muro, eu acho. Ou, se você colocar toda a sua energia na direção de romper limitações, isso irá definitivamente acontecer. Existem barreiras antigas, muros que foram construídos em outros lugares, os quais podem levar um pouco mais de tempo para romper, mas o importante é que você não esteja construindo novos muros. Os muros antigos podem ser desfeitos, mas o problema são os muros novos que estão surgindo a cada dia. Isso não é algo que você tenha que fazer conscientemente. Uma vez que você tem uma identidade limitada, tudo em você constrói muros. Não existe outro jeito. Portanto, o sadhana está empurrando você em um sentido. Se sua mente está atrelada a coisas limitadas, você está desnecessariamente criando uma tensão no sistema. Então é muito importante. É como se você amarrasse seu barco e estivesse remando com força. Novamente, um bom exercício. Mas você não está indo a lugar algum. Se você desamarrar a corda, mesmo se você não remar lentamente, com o ritmo do rio, ao menos você seguirá. A jornada espiritual não precisa ser cheia de esforço, ela precisa apenas ser sensata. Mas para chegar à sensatez, ela pode requerer esforço, às vezes. Não precisa, mas pode. Precisamos entender isso. Engenhar significa, essencialmente, fazer as coisas acontecerem da forma que desejamos. Isso é engenhar, não é? Engenhar esse edifício significa o quê? Que queremos que ele seja da forma que desejamos. Poderíamos ter sentado debaixo de uma árvore, mas escolhemos construir esse edifício porque nós queremos sentar sob algo engenhado da forma que desejamos, adequado para nós. Nós colocamos ar-condicionado nesse lugar, porque queremos a temperatura de uma certa forma. Nós fizemos tudo isso, mas não é importante que você engenhe este da forma que você deseja? Olá? Fora tem ar-condicionado, dentro está fervendo. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo que a energia está sendo desperdiçada em você. Nos últimos 100, 150 anos, com o advento da ciência e da tecnologia, temos mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado, não é? Sim ou não? Você tem mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado. Nós somos a geração mais confortável que já existiu fisicamente, materialmente. Mas você pode dizer que essa é a geração mais pacífica, alegre, amorosa? Não. Ou você pode pelo menos dizer que essa é a geração mais inteligente. Isso seria algo errado de se dizer. Qualquer um que alegue ser inteligente equivale à tolice, não é? Porque a importância da inteligência é
que ela mostra para você quantas falhas existem na sua inteligência. Essa é uma responsabilidade fundamental que temos, como uma geração de pessoas, porque nós ocupamos esse espaço no planeta por um período de tempo breve, quando a geração passada nos entregou esse planeta. Não importa como eles o entregaram, é da nossa conta que ao partirmos dele, deixemos ele um pouco melhor do que recebemos. É muito importante. O quão melhor? De que forma melhor? Você pode decidir isso. Não vou dizer apenas ecologicamente melhor, mas melhor de todas as formas. Ele deve estar melhor do que como recebemos. Isso significa que temos que nos engenhar para nos encaixar de tal forma. Veja, uma máquina bem engenhada significa uma menor quantidade de fricção, não é? Sim? Uma máquina bem engenhada significa o quê? Uma menor quantidade de fricção. Muita fricção significa que foi mal engenhada, não é? Não é essa a compreensão? Portanto, o fundamental do yoga é isso. O fundamental do yoga está na geometria da existência física. Se você entender a geometria do que este mecanismo humano é, o que é o corpo, o que é a estrutura psicológica, o que são os processos químicos, o que são as estruturas de energia. Se você entender a geometria deste e se tornar capaz de observar a geometria cósmica, se essas duas coisas estiverem bem alinhadas, de repente sua vida acontece como uma mágica. Sua vida não é mais um peso miserável, mas ela é mágica simplesmente porque você obteve a geometria correta das coisas. Tudo que é geometricamente perfeito funcionará absolutamente sem problemas e por um tempo muito longo. Isso é algo que você deve fazer com você mesmo quando você é jovem. Não importa o que você quer fazer na sua vida. Uma coisa deve acontecer. Seu corpo e seu cérebro não devem ficar no seu caminho. Eles devem trabalhar para você, sim ou não? Olá? Nunca. Seu corpo e sua mente não devem ficar no caminho de quem você quer ser. Agora mesmo, para a maioria das pessoas, elas mesmas são um grande problema. Quando você é um problema, como você vai lidar com os problemas do mundo? Se você quer realmente lidar com os problemas do mundo, esse aqui nunca deveria ser um problema, não é? Eu não sou o problema aqui. Eu nunca sou o problema. Se houver problemas, eu lidarei com isso. Mas eu nunca sou o problema. Isso deve acontecer com você, não é? Por favor, transforme-se de forma que você nunca é o problema. Você é sempre uma parte da solução, nunca parte do problema. Agora, desenvolvemos uma certa atitude no país. Muitas pessoas, para cada solução, elas inventam um problema. Para cada solução, elas acharam um problema. Portanto, existem pessoas que trabalham para criar problemas. Existem pessoas que trabalham para criar soluções. Os jovens deveriam se impor e se tornar uma solução para as gerações futuras e para que sua própria vida desabroche. Porque a maior realização na vida de alguém é você ter funcionado de tal forma que você pôde fazer algo muito maior do que você mesmo. Isso deve acontecer. Essa é a maior satisfação da atividade, que você seja capaz de fazer algo que é maior do que você mesmo. Somente assim, você vai ver a satisfação de estar em atividade. Atividade é uma coisa, mas a coisa mais importante é como você é. As pessoas vêm a mim, agora vocês estão todos dizendo que o IIT é o problema. Então, eu estou convidando vocês para o IYC, que é o Isha Yoga Center. Muitas pessoas vêm a mim e dizem, Sadhguru, essas pessoas já se graduaram, ok? Sadhguru, minha sogra, ela é outra, você sabe? Ela é de outro lugar. Eu simplesmente não sei como viver com essa pessoa. E meu marido, afinal de contas, filho dela. Minha esposa, impossível. Meu chefe, ele nem é humano. E assim vai. Então eu digo para elas, vejam, não se preocupem. Seu marido, sua esposa, sua sogra, seu chefe, ninguém vai vir aqui. Vocês estão protegidos. Como o IIT. O IYC também, bem protegido.
Ninguém vai vir aqui. Então você apenas vem e fique, eu vou te dar um bom lugar para ficar, a comida é boa. Você não tem que fazer nada, apenas seja feliz, isso é tudo. Nenhum desses atormentadores estarão lá, apenas seja feliz. 24 horas, você as deixa em um quarto. Você precisa ver de quantas maneiras elas ficam se atormentando. Quando você está sozinho, se você está infeliz, você está obviamente em má companhia, não é? Hoje, muitos cientistas modernos argumentam que o cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz. No imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Se você olhar para a dimensão evolutiva da vida neste planeta, por que um ser humano está dominando este mundo, embora fisicamente sejamos mais fracos do que muitas outras criaturas no planeta, é simplesmente porque, de alguma forma, nos tornamos mais competentes do que outros. Então, a competência de ser humano se reduz enormemente quando não existe uma distinção clara entre o que é memória, o que é imaginação, o que é sono, o que é vigília. Existem 5 pontos principais de receptividade na mente de uma pessoa. Estes são centros de memória, centros de imaginação, centros de percepção correta, centros de perversão e centros de sono. Se você praticar yoga clássica, essas 5 dimensões serão distintamente separadas em sua experiência. Se não for separado, o que acontece com você é que quando você quer se lembrar de algo, sua imaginação causa estragos em sua memória. Quando você quer imaginar algo, sua memória o restringirá de uma dimensão realmente apropriada da imaginação. Quando você quiser dormir, você terá sonhos. Quando você quiser ficar acordado, você adormecerá. Isso causa muita confusão e ineficiência na vida. Não estou falando sobre você ser eficiente em sua profissão, em seu escritório ou em qualquer outro lugar. Sim, nisso também ela se manifesta. Porém, é mais do que isso, é ineficiência da vida. Quando eu digo ineficiência da vida, esta vida não funcionará com a efervescência, a exuberância e a exploração que a vida é, de modo que possa explorar muitas dimensões dentro de si mesma. Essa possibilidade é bastante reduzida simplesmente porque essa confusão aconteceu na experiência de vida das pessoas. O yoga clássico é muito focado em separar essas coisas. Se você separar essas coisas, você pode se tornar o que é chamado de avadani. Nos tempos antigos existiam muitas pessoas, hoje existem algumas. Algumas delas são chamadas de Ashtavadanis, o que significa que elas têm 8 tipos, 8 capacidades que são, em um único momento, em um determinado momento, elas conseguem desempenhar 8 ações diferentes. Tipo, elas conseguem compor poesia. Ao mesmo tempo, elas conseguem resolver um problema matemático muito complexo. Ao mesmo tempo, elas conseguem cheirar perfumes e decidir qual é qual. Ao mesmo tempo, elas conseguem provar muitas coisas e dizer tudo o que tem que dizer sobre aquilo. Ao mesmo tempo, elas conseguem fazer muitas coisas,
como aquelas relacionadas a todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Elas conseguem desempenhar muitas ações ao mesmo tempo. Se você consegue desempenhar 8 tipos de ações, você é chamado de Ashta Avadani. Se você consegue desempenhar 10 tipos de ações, você é chamado de Dasha Avadani. Se você consegue fazer 100 tipos de ações, você é chamado de Shata Avadani. Se você consegue fazer 1000 tipos de ações, você é chamado de Sahasra Avadani. Sahasra Avadanis têm sido muito raros. As pessoas dizem que Agastya Muni era um Sahasra Avadani, o que significa que ele conseguia fazer 1008 coisas ao mesmo tempo. Portanto, esses Avadanis não são apenas lendas. Existiram muitos no passado que são incidentes bem registrados. Vidyapati, em Andhra Pradesh, era um Dasha Avadani. Por meio dele, toda uma cultura de Dasha Avadanis se desenvolveu no estado de Andhra Pradesh. Ainda hoje, nos vilarejos de Andhra Pradesh, existem Ashta Avadanis e Dasha Avadanis em um bom número. Siddha Chandra era um Shata Avadani. Ele realizou 100 tipos de ações sob o crivo da corte de Akbar, a corte do imperador Akbar, e foi homenageado por isso e recebeu o título de Shatavadani, porque ele desempenhou 100 funções. E nos tempos modernos, existiram pessoas que desempenharam 100 ações diferentes, como Ravichandra Bai, que era um Gujarati Jain, que é um Shatavadani, Tirikural Rama Kanaga Subramania era Shodasha Avadani, o que significa que ele desempenhou 16 ações por vez. Todos esses incidentes documentados, mas existem muitos outros que vêm de certas tribos que têm feito isso. Costumava ser uma coisa comum na Índia, em que as pessoas chegavam e organizavam uma pequena situação no vilarejo, em que uma centena de pessoas se reuniam e elas desempenhavam muitas ações ao mesmo tempo, o que parecia bastante milagroso. Mas isso é apenas para demonstrar a capacidade da memória humana, porque a memória humana não se limita a expressar a memória da qual estamos falando. Expressar a memória é apenas uma camada fina, o resto é uma dimensão profunda. O nosso corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memórias do que você consegue expressar na sua mente. Hoje, existem muitos cientistas modernos, infelizmente, argumentando que o cérebro humano não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer bem somente se você fizer uma coisa de cada vez. Sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. Eu pareço distraído, perturbado ou estressado por causa disso? Não. Você pode realizar inúmeras coisas por causa disso. Não é nem mesmo que você tenha que prestar atenção a isso conscientemente. Se você abrir uma determinada faixa e deixar, ela continua por si mesma. Essa é a natureza da inteligência humana. Você não está sentado aqui e conduzindo as suas funções renais ou hepáticas, ou se o seu baço funciona ou não, você não está fazendo isso. Todas essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo? Não existe uma inteligência dentro de nós que é capaz de fazer todas essas coisas? Acontece que a maioria dos seres humanos entende a inteligência humana apenas como intelecto. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz no imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Porque somos feitos a partir de dentro. Toda a inteligência necessária para criar este corpo, para criar esta vida, é intrínseca a nós. Não é algo que acontece de fora, é intrínseca a nós. É simplesmente uma questão de acesso. Se você quer uma inteligência viva, se você deseja existir como uma inteligência viva, uma coisa que você não deve fazer é: você nunca, jamais forme uma opinião sobre nada.
Isso significa que você é sempre uma inteligência ativa. Você está olhando para tudo do jeito que é. Uma opinião significa que você desistiu da sua habilidade de experienciar. Você se tornou opinativo, ou que uma impressão do passado está se sobrepondo à realidade do que está aqui neste momento. Isso é o que uma opinião significa. Mas, infelizmente, nós criamos sociedades em que, a menos que você tenha uma opinião, você é considerado burro ou estúpido, porque você não tem opinião. Mas essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer, que é não aderir a nenhuma opinião. Você está disposto a ver tudo do jeito que é.